Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje vamos falar sobre saúde mental materna. E aqui no estúdio temos um time de especialistas que vai se aprofundar neste assunto tão importante. Começo apresentando as nossas convidadas, a psicóloga Luana Matos, a coordenadora de saúde mental da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, Marta Fadrique, e a médica psiquiatra Larissa Rios. Sejam todas muito bem-vindas, muito obrigada pela participação. Vou iniciar a nossa conversa com a Luana, psicóloga, que a gente começa falando sobre esse fato da maternidade, né? Saúde mental das mães. Quando a criança nasce, a atenção acaba se voltando para ela, né? A gente sabe muito bem. Então, como a família pode prestar um apoio, pode se tornar uma rede de apoio da mãe, para que ela não fique desassistida, desamparada nesse momento? Então, a partir do momento, né, que essa família volta para casa com o seu bebê, né, que se inicia ali o que a gente chama de puerpério, que é uma fase ali de muitas mudanças, de muitos desafios, tanto para essa mulher, quanto para esse casal, quanto para a família, né, como um todo. Então, a mulher ela precisa ser cuidada. A gente fala ali que muito que se ouve dizer que nasce uma mãe, né? Nasceu o bebê, nasce a mãe. Né? Mas a mãe, para que ela consiga, sim, cuidar do seu bebê, para que ela esteja bem, tanto ali física como emocionalmente falando, ela precisa de toda uma rede de apoio. Então, eu sempre oriento ali que antes mesmo, ao longo da gestação, né, ela comece a pensar quem vai ser essas pessoas, essa rede de apoio, ela construa essa rede de apoio, com quem ela vai poder contar ali na casa dela, né, ter pessoas que possam ajudar ali fazendo uma comida, arrumando a casa, né, oferecendo coisas assim, eu consigo resolver uma questão para ti ali na rua, trazer eu preciso, faço o teu mercado, eu te ajudo, né, de uma forma que você consiga se dedicar, né, a esse momento ali de ficar voltada para o seu bebê. Né, principalmente ali nos primeiros dias, nos primeiros meses, a gente fala ali os 3 primeiros meses de vida ali do bebê, né, que é uma fase de muita conexão, que ele precisa muito ainda da mãe, né, aquele início ali, antigamente se falava ali da quarentena, né, dos 40 dias ali pós-parto, dessa importância ali da mãe ficar realmente em repouso, ter mais... descansar, tentar, né, minimamente ali ela se dedicar, porque é muito exaustivo, né, os primeiros dias da chegada do bebê em casa. Então essa família, né, ela tem que ter um cuidado maior com essa mulher, com essa mãe. Então ela pode ajudar, né, dessas formas, como eu falei, cuidando, né, da casa, cuidando dessa mãe para que ela se sinta bem, que ela esteja em condições também de cuidar do seu filho. Perfeito. E, infelizmente, nem todas as mães têm essa rede de apoio, Sim. A gente sabe, né? Existem muitas mães solos ou, enfim, várias questões que podem afetar nesse sentido. E, Marta, tu como coordenadora de saúde mental do município, as mulheres que estão nessa situação, que não têm uma rede de apoio na família, podem procurar o município para receber esse auxílio? O município, né, a parte da saúde, em relação ao atendimento da mulher que acabou de ter um bebê, o principal elo de conexão são as unidades de saúde. Né? As unidades de saúde, elas estão sempre, né, atuando em relação a tanto uma gestação no pré-natal, quanto depois, né, na puericultura. E existem algumas organizações ali que ocorrem sempre quando uma mãe tem um bebê, que é as primeiras consultas, né, de puericultura, os primeiros 5 dias. Depois a gente tem também a figura do agente comunitário de saúde, que cumpre uma função muito importante nas unidades e nesse contato, porque ele tem a disponibilidade de ir à casa da mulher, né, bem dentro do que tu estava falando, Luana, da necessidade de um acolhimento a essa mãe e da necessidade dela ter um suporte no espaço onde ela está com esse bebê, é uma função importante que a gente acaba tendo em relação às unidades de saúde. Até porque nós entendemos que saúde mental, que o atendimento de saúde mental, ele inicia na unidade de saúde, né? Porque nem sempre a gente vai ter questões e necessidades de um atendimento especializado em saúde mental.
Porque tem situações, né, daquele momento inicial, da tristeza, da angústia da mãe, que podem ser acompanhados pela própria unidade. Por exemplo, uma boa orientação de aleitamento materno ajuda muito uma mulher, uma mãe a poder lidar e se sentir menos angustiada com aquele momento, né? Então, bons cuidados iniciais ali, apoiados pela unidade de saúde, eles acabam tendo um papel muito importante na prevenção de agravos de saúde mental das mães. Uhum. É um período novo, com muitas mudanças realmente, né? E Larissa, como médica psiquiatra, quais as desordens que podem afetar uma mãe que acabou de ter um filho, por exemplo? Sintomas. Sim. Eu acho que é importante a gente falar sobre o que é normal, né? O que é esperado para esse momento, que é um momento bem peculiar da vida da mulher, né? Porque além da mudança toda orgânica que ocorre, né, do corpo, né, ocorre uma mudança da mente e do papel que essa mulher tem na vida e na sociedade. Então, assim, principalmente o primeiro filho, né, depois do primeiro, até tende a ser menos complexo. Mas principalmente nessa transição de não mãe para mãe, né, ou de uma mulher jovem para uma mulher mais madura, com outras responsabilidades, surgem uma série de questionamentos, de angústias, de emoções, assim, estranhas, né, que não são conhecidas. E isso é bem próprio, assim, não tem nada de anormal. O grande desafio é a gente poder identificar, e aí que eu acho que entra a parte desse cuidado que a Marta falou, de identificação, né, das pessoas que estão em maior risco, né, dessas mulheres que estão mais suscetíveis a ter alguma desordem mental, que seriam, por exemplo, as que não têm o suporte, que a Luana comentou, que seriam as que estão passando por alguma questão aguda, assim, na sua vida, alguma situação social, familiar, as que já têm doença mental, que já fizeram tratamento ou já tiveram alguma situação, né, que tende a agudizar ali. Também tem situações novas que podem acontecer, né? Por exemplo, no transtorno bipolar é muito comum o primeiro episódio vir após o nascimento do primeiro filho, né? Então isso é muito... acontece com alguma frequência, então também a gente tem que estar atento para identificar isso, né? Podem haver psicoses puerperais, depressão puerperal, mas assim, antes de tudo compreender que existe uma normalidade, assim, né? Em estar triste, em estar desanimada, em estar, parece que só consegue pensar no bebê ou não dormir, né? Que em outro contexto poderia ser considerado uma doença. Nesse contexto, ali nos primeiros dias, pelo menos nos primeiros 10 dias, parece um adoecimento em alguns casos, mas não necessariamente seja, né? Talvez seja só uma questão de adaptação daquele momento novo. Inclusive hormonal, né? Cai drasticamente, assim, sai o bebê e muda tudo e a mulher tem que se organizar. Se a gente já tem essas mudanças hormonais ali na TPM, por exemplo, imagina a gravidez, né? Puerpério. Exatamente, é quase como uma bomba que descarrega ali na hora, né? Depois que nasce o bebê, saiu a placenta, sai muda totalmente a questão do hormônio, né? Muda totalmente a produção de hormônios. Então isso é sentido, né? Isso é sentido na emoção, mas também tem essa parte emocional mesmo, né? Da mudança de papéis, que eu acho que é muito importante. E de preocupação mesmo com aquela vidinha ali que só depende de ti, né? Entre aspas, mas aí esse é o sentimento da mãe, só depende de mim, meu Deus. Agora, E assim, no momento que você se torna mãe, ao longo da gestação, né? Você também passa por muitas mudanças, né? Existe em cada fase ali da gestação, tem um período inicial que gera muita ansiedade. Muitas mulheres ainda engravidam, né? Sim, há gestações que não são não planejadas, né? No Brasil ainda o índice é muito grande, né, de gestações não planejadas. Às vezes acontece num momento de vida que você realmente está passando por situações de vulnerabilidade social, por uma condição, ou vive uma relação ali que não tem o suporte do teu companheiro, não tem o apoio da família. Então são fatores, né, de risco para um adoecimento psíquico que pode aparecer também na gestação, né? Que às vezes se pensa ali que a mulher, no período gestacional, ela meio que esteja blindada ali de um adoecimento porque ela foi abençoada, né? Com uma gravidez, né? A gente romantiza muito isso, de que ela não pode ficar triste, não pode, né, ficar muito estressada, ansiosa, mas a gestação em si, né, esse período que ela vai passando por essas fases ali que há uma mudança, né, tanto hormonal quanto
emocionalmente falando, o seu corpo muda, então ela vai se preparando ali, ela tem esse período todo para de certa forma, para ir se preparando para a chegada do bebê, né? Ao final ali da gestação, a ansiedade ela tende a aumentar, né? Com o medo em relação ao parto, os medos acabam vindo também. É importante a gente observar como a doutora falou em relação a questões, né, de histórico familiar, né, de um adoecimento psíquico da mãe ou dela mesma, se ela já teve, né, alguma outra questão. Então, isso ao longo da gestação já é importante a gente observar, né? E ela passar por uma avaliação para começar, sim, ter cuidado, né, já ser cuidada, ter esse espaço para falar sobre essas emoções, sobre esses sentimentos, se reconhecer ali nesse papel que ela, quando é uma gestação de primeira viagem, quando a gente fala, né, ela vai ter uma mudança de papel, né, de somente filha para mãe. Muda também quando você vive na relação de casal ali, né, um casal, para o casal parental, onde você vai ser ali, não é mais só marido e mulher, mas pai e mãe também. Então, esse casal precisa também conversar sobre, né, essas mudanças, o que cada um espera ali, né, do outro em relação a ser pai, ser mãe. Então, é importante ter essa construção, né, para minimizar também ali a ansiedade, ter informação, como foi falado, né, sobre a amamentação. Então, a rede de serviços, né, o posto de saúde, ele tem um papel importante onde ela tem, né, esse cuidado, onde ela pode receber informações e orientações. Ter um bom pré-natal é um fator também, né, de proteção. Preventivo. E necessário também o acompanhamento da família, do companheiro, quando a pessoa se puder tem, estar, né, se acompanhando. E das mais diversas características de famílias também, né? Muitas vezes são duas mulheres, muitas vezes é uma mãe, né, com uma criança, às vezes é uma mãe, uma avó, enfim, né? Tantas configurações também que trazem expectativas e que aquela gestação muitas vezes organiza naquela família, né, que precisam vir à tona. Tem um detalhe quando tu falaste que me lembrei, assim, de que as mães relatam muito que há uma causa de entristecimento, o quanto uma gestante recebe atenção, né? Ela tem lugar no ônibus, ela é atendida especialmente, ela tem um lugar preferencial, todo mundo pergunta, conversa. Quando nasce o bebê tem atenção e essa mulher não tem mais a mesma atenção. Isso também é algo que é notável, assim, né? E que traz um certo entristecimento. Apesar dela estar voltada para o bebê também, algo ali também acontece desse bebê ocupar esse lugar que ela tinha, de proteção na gestação também. E acho que nesse mesmo sentido também eu observo muito, assim, a questão da perda, né, que acontece em relação à sua vida anterior. Assim, então, muitas perdas acontecem, né? A gente não só ganha, porque, né, via de regra, se tudo correr bem, é uma alegria ter um filho, né? Assim, acaba sendo uma grande satisfação, mas, por outro lado, tem que se lidar também com todas as coisas que se perde, né? Então, é liberdade, a questão financeira, que às vezes piora muito, né? Enfim, a possibilidade de estudar naquele momento, tem que deixar para depois, ou um trabalho que se perdeu porque estava gestante, que acontece, infelizmente, né? Então, assim, tem todo um contexto de luto, né? Não deixa de ter um luto que é vivido de maneiras diferentes por cada indivíduo, mas pelo que fica para aquela fase anterior, né? É uma transição de fase, assim, das mais significativas que a gente passa na vida. Com certeza. Não sou mãe ainda, né? Mas imagino que deve ser realmente uma grande transformação. E por isso é importante a gente poder contar com o poder público, com profissionais capacitados, porque além da mãe, o ideal seria que todo mundo conseguisse, pudesse, né, ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico sempre, mas o município está aí para isso, né? Então as pessoas precisam se informar, ver onde receber esse atendimento, e não só a mãe, mas também toda a família junto ali, tendo esse apoio, né? E é importante também que a mãe, enfim, não se medique sozinha, né, doutora? Se está sentindo alguma coisa, como tu disseste, as colegas falaram também, é uma tristeza normal, né? É um misto de emoções, mas não dá também para achar que pode tomar um medicamento por conta própria. Não, com certeza. Não, isso é uma questão muito, muito importante que tu tocasse, que é, Natália, o fato de algumas medicações não serem permitidas, né, por não terem segurança para o feto durante a gestação, né, e algumas que não têm segurança porque passam através do leite, né? Sim. Então, o que daí também não trazem segurança para a mãe que amamenta. Também há situações de mães
que, né, por alguma razão de saúde não podem amamentar, e isso também precisa ser orientado, né? Então, assim, essas questões de medicação e de tratamentos no puerpério imediato ali são muito importantes, muito mesmo. Né? O bebê pode ter, inclusive, se usar a medicação durante a gestação que não tem um acompanhamento, o bebê pode nascer e ter sérios problemas de abstinência, né? Enfim, de hipotonia, e aí vai diversas questões que são graves, né? Então, são medicamentos selecionados que precisam ali da prescrição médica. O que também é um risco para o adoecimento das mães durante a gestação, porque a maioria das pessoas sabe, né? É consenso, é senso comum, que remédio na gestação não faz bem, entre aspas. E existem medicações muito seguras, né? Com muita segurança. Hoje a gente tem tratamentos adequados para todos os tipos de doença, seja esquizofrenia, seja transtorno bipolar, ansiedade, depressão. Todas as patologias têm tratamento seguro para durante a gestação, todos mesmo. Mas isso precisa ser orientado e acompanhado, né? O risco da mãe abandonar o tratamento por pensar que está fazendo bem para o seu bebê é ela adoecer gravemente, e aí sim, e hoje em dia já tem estudos mostrando isso, que o adoecimento das mães por falta de tratamento ao longo da gestação é mais nocivo do que o uso de algumas medicações que são risco C, de repente, né, de malefício para o feto, entende? Então, assim, o mais importante é estar tratado. Isso pesa mais. Pensar que quando a gente cuida da mãe, a gente também está cuidando do bebê, né? Está cuidando ali, né, na gestação, quando ela tem essa oportunidade de ser cuidada, né, de ser acolhida, de ser escutada, de ser avaliada e ter, de forma precoce, né, um diagnóstico, um acompanhamento especializado. Eu sempre fui muito a favor do acompanhamento do trabalho de forma preventiva, né? Então, dentro da minha linha de trabalho, como psicóloga perinatal, que é uma área da psicologia hoje que a gente foca nesse atendimento às mulheres, à família, nessa fase que engloba ali, desde do planejamento familiar, da gestação, do parto, do puerpério, né, ali até o primeiro ano de vida do bebê, o quanto que a gente vê que essa fase a gente passou a focar e olhar mais por ver nesse período como um período de grande vulnerabilidade para o adoecimento psíquico da mulher, né? Então, ter esse cuidado é muito importante, né? Ter esse espaço para falar, né? Ter a oportunidade de ser acompanhada por um profissional especializado para que não se cronifique, né? Para não se agravar, para não correr o risco dela realmente ter adoecer e isso se cronificar, né? E causar riscos também para esse bebê, dificulta ali a questão da relação mãe-bebê, tanto ali ao longo da gestação, quando essa mulher não está bem, né? E também no momento que ela passa ali a cuidar do seu filho. E vem as culpas, né? Ela também, a gente fala também da cobrança social nesses aspectos também, né? As comparações também, né? né? Julgamentos, né? E isso também é muito cruel com a mãe, né? Porque cada uma sabe da sua realidade, né? Vai construir e viver a sua maternidade da forma que é possível. Sim, exatamente. Queres acrescentar alguma coisa, Marta? Assim como tem essa expressão, né, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, também tem o complementar que nasce uma culpa, né? E é importante porque isso vai falando muito dessa linha tênue entre o que é grave, entre o que é patológico, o que tem que ser tratado de uma forma mais especializada, mais delicada, ou daquilo que a gente tem que compreender como parte do processo, né? Que é esse sentimento de culpa que parece que acompanha muito a maternidade, ele começa ali na total vulnerabilidade daquele ser, né? A necessidade de cuidado, ela é total naquele começo, então a consciência disso gera uma certa culpa e é natural. Isso mesmo. Né? E voltando à primeira pergunta que tu fizeste, Natália, né, sobre o que fazer para cuidar dessa mãe, né? Para cuidar. Eu acho que isso, assim, evitar comparações, né? Evitar intromissões, indo para uma parte bem prática, assim, né? É respeitar. Cada uma vai descobrir quando o seu bebê nascer e no contato ali com o seu bebê, o jeito que ela é, né? Eu vou me descobrir que tipo de mãe eu sou. Eu ouvi isso antes do meu primeiro filho. E faz muito sentido, é isso, né? A gente se descobre vivendo. E aí as intromissões, as comparações, as exigências, a sogra, a mãe, a tia, né? Enfim, as pessoas do entorno que podem ter um papel muito crucial para que isso seja bem sucedido, também podem ter um papel crucial para que isso seja uma catástrofe emocional, né? Do ponto de vista, assim, da mulher. Né, de se sentir, enfim, minimizada ou desprestigiada, ou, né, enfim, de todas as formas possíveis. Isso é importante, a família estar atenta.
Uma mãe de primeira viagem se descobre, né, como mãe, e acredito que depois, nas outras viagens, ela vai redescobrir também, né? Assim também a avó, né? Porque a avó, as avós também vão nascer ali, né? A primeira bebê da família. Elas também vão ter que descobrir como é. Por isso a importância do diálogo, né? Não tem relação que vai ser bem sucedida sem diálogo, não tem como. E assim, eu sempre falo que cada gestante, cada gestação, ela vai ser de uma forma diferente, né? Mesmo que você já tenha passado pela primeira, pela segunda, pela terceira, podem ser experiências diferentes. Então, eu tenho recebido pacientes que às vezes buscam um apoio para viver de uma forma diferente a gestação, o puerpério, a partir da experiência anterior, né? E também quando já é o segundo ou o terceiro filho, né, tem outras preocupações, né, de você pensar assim, eu falo, não dá para ser da mesma forma como você foi apenas quando mãe de um, né, sendo mãe de 2, de 3, quando tem filhos em idades diferentes, com demandas diferentes, são desafios, né, que cada fase é um desafio novo. E a questão do papel também dessa família, pensando nas avós, né, eu vejo que é algo muito importante, a gente precisa também escutá-las e entender como, assim, na época delas foi diferente, não tinha, né, todo esse suporte, o acesso à informação como a gente tem hoje, e pensar no que as avós, os avós, eles estão ali para cuidar, a avó para cuidar da mãe, da filha dela, né? Não daquele bebê. É apoiar, é encorajar, né, acolher, escutar, e incentivar que a sua filha seja mãe, né? Que ela assuma ali o seu bebê, em algum momento você poder contar, tão bom, né? Quem tem a sua mãe, né? De poder contar, que é com quem eu confio, me sinto segura, vou sair com o meu companheiro, vou tirar um momento, né? Para sair ali o casal, né? Você com a sua companheira, para poder aproveitar um pouquinho e ter, né? Em algum momento você poder contar, né? Com essa avó também, né? Mas que ela possa cuidar, assim, né? Inicialmente da sua filha, do seu filho, né? Que se tornou pai, da sua filha que se torna mãe. É a rede de apoio, mas também que cada um saiba a sua função dentro dessa rede, né? E para isso a liberdade, né? Na conversa, de deixar claro, assim, o que se espera também desse cuidado, dessa ajuda. Olha, tu me ajuda muito fazendo isso. Ok, né? Não precisa ser mais. Exatamente. Bate-papo muito enriquecedor. Agora nós estamos encerrando o primeiro bloco. Vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Até logo! Porto Alegre em Debate está de volta. No programa de hoje, estamos falando sobre saúde mental materna. E aqui no estúdio estão as nossas convidadas especialistas. Vou apresentar agora novamente as nossas convidadas, a psicóloga Luana Matos, a coordenadora de saúde mental da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, Marta Fadrique, e também a médica psiquiatra Larissa Rios, que a gente vai retomar agora o nosso bate-papo, né, meninas? Então, sobre essa questão do encaminhamento do município, começar conversando com a Marta novamente, para os casos de média e grave complexidade. Como é que se dá o procedimento? A mãe ali procurou atendimento, os especialistas viram que ela precisa ser encaminhada para um especialista para realizar um tratamento, porque está com ansiedade, enfim, depressão, várias questões, né? Você, especialista, pode nos explicar um pouco mais como funciona? Nós estamos lidando, a gente tem trabalhado muito a questão da saúde mental no município e considerando isso como uma concepção importante de saúde mental, de que é um conceito transversal, né? Então, o atendimento de saúde mental, de fato, inicia na unidade de saúde, né? E não só de forma preventiva, mas podendo avaliar, então, uma mãe, né, uma puérpera que acabou de ter seu filho, que vai passar pelas primeiras consultas e que vai passar e que vai ter a visita do agente comunitário de saúde. E, claro, ali é possível já iniciar a percepção de que está havendo uma boa conexão dessa mãe com esse bebê, ou não, né? De que aquela tristeza ou aquela angústia normais, né, estão passando um pouco do ponto. E a primeira avaliação, ela é feita até já pelos médicos das unidades de saúde, né? Então, pelos médicos de família. Quando é avaliada a necessidade de um atendimento especializado, de média complexidade, é feito o encaminhamento pelos próprios médicos da unidade de saúde, né? E para alta complexidade também. Claro que muitas vezes existem necessidades de atendimentos de emergência, mas aí também é, de qualquer forma, todo o acompanhamento iniciado na unidade de saúde, né? E claro, o que chama mais atenção nesse momento,
dessa situação tão bonita e tão tensa e tão importante que é o nascimento de um bebê, é a percepção de que tanto na mãe quanto na criança podem haver questões a serem acompanhadas, né? Às vezes a criança dá sinais de que a mãe não está bem, por exemplo, né? Na forma como ela está se desenvolvendo, na conexão do olhar entre os dois, na forma como a família está lidando com aquele bebê. Então, esse primeiro olhar, quem tem realmente espaço, né, e condições e capacidade para fazer são as unidades de saúde. Perfeito. E em relação a esse novo momento emocional, né, como a mulher pode lidar de uma forma um pouco mais leve? São várias questões que afetam a Larissa, acredito que falou no último bloco também, é a carreira, é o relacionamento afetivo, tudo muda na família, né? Toda a dinâmica. Então, como a mulher pode lidar de uma forma um pouco mais leve com esse processo todo? Olha, eu acho que o mundo ideal seria se todas as mulheres pudessem fazer um planejamento, né? De quando ter esse bebê, de como, né, vão organizar a sua vida e daqui a pouco já ter uma estrutura. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da grande maioria dos brasileiros, né? Não é o que nós vemos. Mas assim, existem recursos, por exemplo, terapia, né, que eu acho que sempre, sou suspeita, mas eu acho que sempre ajuda, uma terapia pré-conceptiva, né, após o nascimento do bebê, poder contar com as equipes de saúde, acho que ajuda muito para identificar essas coisas, mas autocuidado, né? Quando a gente fala de saúde, é sempre autocuidado, é poder, assim que liberado, poder fazer uma atividade física. Claro que é a mãe que tem que cuidar do bebê e é a figura principal, né, para esse desenvolvimento saudável ali, emocional do bebezinho, mas a mãe também precisa estar bem. Então, dar uma saída, né, poder espairecer, não precisa estar o tempo todo integralmente ali dedicado ao bebê, embora a gente sabe que algumas ficam muito ligadas e também é normal, né, e que o bebê realmente precisa, mas poder sair de vez em quando, poder encontrar alguém, uma amiga, conversar, trocar ideia, né, trocar experiências, acho que é isso, né, Luana? Isso, e não se cobrar tanto, né? Não querer dar conta de tudo. Pedir ajuda. Sim, aceitar, né? Também às vezes a gente é muito rígida, acha que não, vou dar conta porque eu sou a mãe, eu preciso dar conta de tudo. E não pede realmente ajuda, né? Não diz assim, não, eu preciso, eu também de um tempo para mim, né? Não se sentir culpada por você tirar uma hora para você por ter deixado ali o teu bebê, às vezes você precisa voltar sim a trabalhar. Algumas ainda têm realmente a necessidade de voltar, né, logo a trabalhar e querem continuar estudando, ter um tempo para si, sem se sentir culpada por isso, porque é difícil, né? A mãe diz, não, no momento que eu estou tirando um tempo para fazer a minha unha, eu poderia estar brincando com meu filho, eu poderia estar cuidando do meu filho. Então, é muito comum a gente ouvir isso das mulheres se sentirem culpadas por estar cuidando de si mesma. Mas quando você também abre mão de tudo pelo seu filho, né? Não, porque deixa também ali de se cuidar e você começa também, isso mexe com a tua autoestima, né? Isso vai também te trazer uma insatisfação quando você está bem ali, não. Meu papel quanto mãe, eu estou conseguindo cumprir, estou cuidando, mas e eu enquanto mulher, né? E o meu relacionamento e as minhas amizades e o resto da minha vida, né? Então, como lidar com esses diversos papéis? Porque hoje a gente assume muitos papéis, né? Então, você enquanto mulher, você cuida da sua casa, você trabalha fora, você estuda, você trabalha ali tem o trabalho doméstico também, que a gente tem que ver que é uma carga muito pesada, e fica muito sempre para a mulher resolver todas as questões dos filhos, né, da casa, e muitas precisam também trabalhar, né, fora, tem um trabalho formal. E lidar com tudo isso é impossível, né? E dar conta de tudo. Quer dizer, precisa reconhecer os limites individuais. Cada uma tem os seus, né? Não necessariamente toda boa mãe amamenta. Não necessariamente toda boa mãe volta pro peso em 6 meses. Né? Não necessariamente toda boa mãe tem um bebê que dorme a noite inteira ou consegue acalmar em todas as situações. Às vezes precisa pedir para a avó, às vezes precisa pedir, sei lá, para uma outra pessoa ajudar. Então, assim, essa questão da boa mãe, né, ela é uma questão que pesa, assim, sobre a tal da culpa que nasce, né, junto com o bebê. E uma forma muito interessante de poder se dar conta e trabalhar, o nem toda mãe faz, é em grupos também, né? Não necessariamente colocados em serviços de saúde, mas grupos de mães, né? Pracinha, grupos de mães da escola infantil, grupo de mães onde é possível ter uma conversa de espelho, né?
poder ver uma outra mãe com as suas angústias, outra mãe com as suas escolhas, com as suas soluções, né? A troca da informação, se sentir capaz de ajudar uma outra mãe com a sua ideia, com a sua, né, saída para aquele problema que aquela mãe está enfrentando também. Então, grupos de ajuda mútua das mais diversas formas, nos mais diversos formatos mesmo, né? Não só nos serviços de saúde, ajudam muito nesse momento, né? Para não se sentir a única mãe que, né? A única mãe que sofre, a única mãe que falha, a única mãe que consegue, também não é bom, né? É verdade. E então, também é a questão importante. da literatura e dos acessos ao conhecimento que hoje também temos, né? Que é, por exemplo, se abrir o Instagram, é fácil de encontrar ali vários perfis, e claro que ver se são de confiança ou não, de profissionais sérios ou não, mas com ajudas, né? E que são gratuitas, para tu aprender alguma coisa, ou se acalmar, ou ouvir alguma história, né? Livros, né, de educação, livros de como cuidar de bebê, de como lidar com tal momento, com tal fase. Então, eu acho que esse estudo da maternidade, que hoje é possível, também é uma grande vantagem da nossa geração, assim, né? Que se a gente for ver, antigamente se criava como se foi criado, ou tentando evitar alguma coisa que aconteceu e eu não gostei, mas algo muito empírico, assim. Hoje em dia se estuda a maternidade, né? Hoje em dia se pode... as mulheres podem se preparar para isso de uma maneira bem consistente, bem científica até em alguns pontos, né? Exatamente, porque até também falamos da questão da pressão, né, que as mães colocam em si mesmas muitas vezes, né, se culpam por determinadas coisas, mas também tem a pressão externa, que muitas vezes uma mãe reclama de alguma coisa, desabafa ali e é julgada pelas pessoas, né? Bem comum. Então, é uma fase desafiadora, tanto pelo momento ali, quanto por lidar com essas questões de pessoas que estão de fora e estão opinando ali na vida da mulher, né? E olha, também existem outras configurações de famílias, né? Gostaria que vocês falassem, a Marta poderia nos falar um pouquinho mais sobre a saúde mental nessas outras configurações, né, Marta? A forma de compreender o que é família hoje, né? É muito importante, né? A gente tem sempre que poder falar sobre isso, trabalhar sobre isso com as equipes, porque família é um laço afetivo profundo que às vezes é construído de outras formas, né? E existem diversos tipos, inclusive muitas, a gente se depara bastante com situações de famílias que é mãe e filhos, por exemplo, que são as mães solo, né? Mas a gente também tem famílias pai cuidando de filhos sozinho, a gente tem famílias em que os avós cuidam, né? A gente no serviço de infância hoje, por exemplo, né, de atendimento, é muito comum a gente ter numa sala de espera uma avó, um pai, né? Então, claro que nessas configurações novas, a pressão às vezes é um pouco maior, porque também a gente sente, né, nas escolas, a gente sente na mídia, a gente sente na sociedade em geral, muitas vezes uma busca por uma família ideal. Quem é a mãe, quem é que é responsável por aquela criança, né? Então é importante sempre lembrar isso também. Maternidade é fundamental, é muito importante que a mãe possa fazer esse papel, mas se não é a mãe que faz, que a gente tenha outras pessoas que façam esse papel e que muitas vezes fazem muito bem feito também. Então é sempre bonito fazer esse registro também, né? E que elas saibam também que precisam, né, desse apoio, desse Da suporte, mesma forma. da manutenção da saúde mental. E para as mães que decidem adotar, né, eu gostaria que cada uma de vocês desse a sua opinião, né, o seu pensamento em relação a isso. Existe uma pressão externa na questão da adoção e, às vezes, interna também, né? Qual é a visão de especialista de vocês em relação a esse assunto? Posso falar? Parece que a adoção, assim, ainda infelizmente, né, ela é permeada por muitos medos e muitos preconceitos, né? Que é a história, assim, eu já ouvi falar, assim, né? Quem é a mãe que não pode cuidar do seu filho, né? Então, ou era uma pessoa que era doente, ou o que será que essa mulher viveu, ou não tinha condições, o que esse feto sentiu, né? Como se essa criança invariavelmente fosse trazer consigo problemas, marcas, etc. Nem sempre essas marcas e essas vivências ali que ela teve, né, nessa primeira infância ou até durante a gestação vão representar um problema. A gente sabe muito hoje sobre a importância do contexto social, né, que essa criança vive, né, e se desenvolve. Então, é muito possível, né, e inclusive talvez arrisco dizer que seja a grande maioria que em lares estruturados, né, com pessoas
dispostas a cuidar dessa criança com afeto, com dedicação real, independente de quem seja essa pessoa, que as crianças têm grande chance de serem pessoas muito bem-sucedidas, né, na sua vida, emocional principalmente, me preocupa, né. Então, tem muitas famílias que ainda têm medo, mas eu tenho medo de adotar, o que será que vem? A gente também não sabe o que vem de nós, né, a gente também coloca no mundo e dá, eu acho que a maternidade é isso, né, tu dá a oportunidade para uma criatura depender de ti, né, e vir para esse mundo aí, crescer e se desenvolver, e a gente está ali para ser o guia, o norteador, a gente vai orientar, a gente vai promover uma vida possivelmente feliz, mas a gente não tem controle, né, sobre quem será essa pessoa. Os esforços são grandes para que sejam boas pessoas e que vivam felizes, mas isso não é uma garantia. E na adoção tem a mesma questão, né? A gente também não sabe. Tem que ter a disposição, acho que isso é o mais importante. Tem que estar muito disposto a enfrentar todas as situações que vão vir, né? Que, como você falou, mesmo na gestação, né? Se idealiza, né, um filho, e quando esse filho nasce, você tem que lidar com o filho real, né, com o teu bebê real, que nem sempre vai corresponder àquelas expectativas. E no momento que você decide ser mãe, seja a forma, né, a via que for, de forma natural eu não pude engravidar, não tive não tive condições, mas eu desejo maternar, desejo ser mãe. Tem mulheres que desejam tem essa vontade, né? Então tem essa possibilidade de oferecer amor, de cuidar, né? E buscam ter esse filho. Então ela vai também estar nesse processo ali de construir essa relação, de construir esse amor ali, o amor, esse vínculo com essa criança, né, que vai ser adotada. Então é uma forma também, né, de maternar, e que isso não invalida, né? Ela não é menos mãe se ela não pariu, se ela não gestou, né? Assim como às vezes uma tia, uma avó também, como a colega falou, assume, né, essa função, né, e oferece para a criança o que ela precisa e constrói, né, essa criança tem um desenvolvimento saudável, que ela precisa de um apego seguro, ofertado por essa família, né, que a escolheu, que elas se escolheram ali nesse processo todo, né? Então a gente fala que o próprio filho que você gesta, que nasce também dessa mãe, ele precisa ser adotado, você vai ter que aceitar que não, esse é o meu filho. A criança não vai ser do jeito que você, né, desejou exatamente, né, imaginou. Isso vai, aos poucos a gente vai descobrindo, né, construindo essa relação. Ter um filho biológico não garante o vínculo, né? Acho que é importante isso que está colocando, Luana. Assim como ter um filho adotado permite que o vínculo seja profundo, ter um filho biológico não garante o vínculo. Aliás, é um sinal de alerta, né? Quando a gente percebe que não está acontecendo um vínculo bom entre um bebê e uma mãe. Seja de onde vem esse bebê, né? Mas não é nascer de uma mãe que garante a relação, né? Que se estabeleça de uma forma plena. Falamos bastante até agora aqui sobre esse vínculo do bebê, da criança que está se desenvolvendo. Mas e quando o filho vira um adulto, sai de casa, como já aconteceu comigo e com a minha mãe, e aí começa aquela síndrome do ninho vazio. Como lidar com isso? Talvez o desafio hoje para a maioria das famílias seja que esses filhos cresçam, né? Eu tenho visto assim que é muito mais comum que os filhos tenham mais dificuldade hoje de crescer e serem independentes do que o ninho vazio, né? O ninho vazio é tipo assim, bom, deu tudo certo. Né? Foi. A tua criaturinha se desenvolveu, voou e deu tudo certo, nota 1000. Né? Claro que tem os sentimentos de todos, de ambos, né? E talvez por isso, justamente pela dificuldade que tem aí nesses sentimentos, tanto do filho quanto da família, né? Em especial da mãe, é que às vezes se retarda tanto esse desligamento. Né? E, enfim, isso também tem repercussões emocionais. Né? E acho que é o momento também dessa mulher se perguntar quem eu sou além de mãe, né? Dela se reconhecer, dela ver outras possibilidades, dela
assim, por isso que eu digo que ao longo ali, quando você se torna mãe, tem que lembrar, né, de se olhar, né, não se, Como mulher. Também como mulher, lembrar também de coisas que você gosta de fazer coisas por você, para você, não somente, né, ali para os filhos, né? Então, há muitas sentem porque tem essa função ali, né, de cuidadora, e agora fica ali uma perda, mas também abre diversas possibilidades, né, de ganhos, né, de oportunidades também para essa mulher viver uma vida ali também, né, num outro momento. Agora também vou cuidar mais de mim, vou olhar mais para mim, né, de uma liberdade, né? Isso, e também entender que essa dedicação, né, que a mulher deu para o seu filho também foi para ela, né? Às vezes fica uma coisa assim, eu dei tudo para os filhos, ou, né, dediquei minha vida para os meus filhos, agora eles foram embora e eu fiquei sem nada. Mas essa compreensão de que eu dei para os meus filhos porque eu também estava dando para mim, porque aquilo para mim era importante, aquilo para mim era vital, ou era algo que movia os meus dias, isso, vamos dizer assim, desonera o peso para os filhos, né? Divide essa balança do tipo assim, bom, sim, eu dei para os meus filhos muito, mas eu fiz isso muito porque para mim aquilo era importante, né? Eu, indivíduo, me sentia bem fazendo aquilo. Então, chega uma hora que essas coisas mudam e a gente tem que achar assim um novo significado, uma nova forma de viver que não seja se dedicando àquilo. Porque o amor, assim que a gente dá, é o que volta, né? Então, Exato. isso que está dizendo é muito legal, porque aquilo que se dá para um filho, a gente tem que saber que a gente está dando para a gente mesmo também, né? Que a gratificação de criar alguém e de poder ver que deu tudo certo, por exemplo, é algo que retorna. E a sensação que me parece, assim, desse vazio tem a ver com o fato de que a gente precisa dedicar algo muito grande a alguém, né? E esse retorno, ele vem, sei lá, 20 anos depois, né? 20 anos depois, quem é essa pessoa, então? Sei lá, 20 e poucos anos depois. Que começa a ter de volta o seu tempo, o seu dinheiro, muitas vezes, né? A sua disponibilidade inteira, né? É uma oportunidade, né? Mas também é um momento de crise. Isso, e como toda crise tem Aliás, as coisas... juntos. Exato. E que assim, do mesmo modo como se tornar mãe é um momento de crise, né, e tem sintomas normais para esse momento, deixar de ser a mãe, entre aspas, né, nunca se deixa, eu digo que a gente precisa da mãe eternamente, enquanto ela existir. Mudam as funções da mãe, né? Mudam as funções, né? Mas é isso, assim, é uma nova crise, tem sintoma também, né? Ela também, a mãe, essa mulher daí, então, mais velha, vai ter que enfrentar essa diferença de papel, né? Que o tempo está mais livre, o que eu faço, com quem eu me preocupo, agora eu não sei que horas chega em casa, que horas sai, né? Será que está conseguindo pagar essas contas? Será que a roupa está limpa? E precisa confiar tanto no filho que cresceu, como no seu próprio trabalho como mãe. Exato. É um momento que filhos e mães acabam se tornando mais amigos, né? Porque ali, infância e adolescência estão sendo criados, né? Recebem aquele amor, aquele cuidado, e depois, no amadurecimento, a gente consegue ver tudo que recebeu e retornar para as mães e formar esse laço de amizade. Falando nisso, agora estamos chegando em maio, mês do Maio Furta Cor, uma campanha de conscientização à saúde mental das mães. E Luana, eu gostaria que me falasse um pouco mais sobre essa campanha. Sim, eu estou como representante aqui da campanha Maio Furta Cor, em Porto Alegre. É uma campanha nacional, uma campanha que busca sensibilizar a nossa sociedade, a nossa comunidade sobre a causa da saúde mental materna. E foi escolhido o mês de maio, como você mesmo falou, por ser o mês das mães, né? O mês propício ali para a gente falar, né, desse cuidado com a mulher que se torna mãe, com diversas fases que a gente conversou hoje aqui, né, que são diversos desafios que essa mulher enfrenta. E a gente escolheu como a cor representando o mês de maio, foi escolhido, né, o Furta Cor, que é uma cor ali que não é uma cor única, né, que dependendo da luz que se incide sobre o furta-cor, ali ela vai se apresentar de uma forma diferente, assim como a maternidade, né? Como nós mesmos falamos hoje aqui, que a gente tem diversas maternidades, diversas formas, né? A maternidade ela tem diversas cores, ela não é ali, tudo só cor de rosa, né? Tem o seu lado ali, alguns momentos, né, mais pesados, mais difíceis, mas também pode ser, né, algo ali mais leve também, né? Então, nesse mês de maio,
A gente, há cerca de estamos no 4º ano da campanha, desde 2020, é uma campanha nacional. Pelo 3º ano aqui em Porto Alegre, estamos organizando uma marcha que vai acontecer, já poderia informar aqui para vocês, claro, né, no dia 19 de maio, ali na Redenção, em frente ao pórtico ali da Redenção. A gente vai estar se encontrando para reunir e divulgar, né, e falar e lutar por essa causa, né, que saúde mental materna importa, é algo realmente muito sério, né, que a gente precisa cuidar, precisa valorizar, né, e pensar em políticas públicas, em espaços para que essas mães sejam acolhidas, escutadas. E é uma campanha sem fins lucrativos, mas as empresas privadas também podem apoiar. Sim, sim. A gente é uma campanha que a gente fala que é realmente sem fins lucrativos, não tem um envolvimento ali no retorno mas a gente aceita assim, o apoio de empresas. Se você quiser, né, eu quero fazer um evento na minha empresa, quero falar, assim como a gente tem as outras campanhas ali do Outubro Rosa, Janeiro Branco, né, que o Maio Furtacô também esteja, né, nas comunidades, nas empresas, nas escolas, né, então que não é só coisa de mulher, coisa de mãe, né, porque os homens precisam participar também, entender, né, olhar para as mães, as famílias, as crianças, né, pensar que as mães precisam ser cuidadas. Então, a gente quer, né, divulgar cada vez mais, que a campanha cresça. No Brasil, a gente tem já aprovado em várias cidades a campanha Maio Furtacô, mês, né, como o mês dedicado à saúde mental materna, aqui em Porto Alegre, em outras cidades também aqui do Rio Grande do Sul. Né? E eu posso informar, a gente tem um Instagram, claro, podem seguir, fica à vontade. Né? Que é o Onda Furtacô Poa RS, onde vocês podem acompanhar as ações que já estamos programando, que vão ser desenvolvidas ao longo do mês de maio. Perfeito, uma ótima oportunidade, como a Marta falou, né, participar de grupos, ter esse apoio, né, de outras mães também e outras instituições. Nós estamos nos encaminhando para o fim já do programa de hoje. E para a gente ir finalizando, gostaria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem às mães que estão nos assistindo. Começar com a Marta, por favor. Sempre entender, né, que o momento da maternidade é um momento de muitas mudanças. Tenha muita paciência consigo mesma, né, e que possa sempre entender, né, que o que está vivendo no momento vai cada dia se transformando. Filho é uma coisa muito interessante. Cada fase que vem, ela é um pouco mais complexa, um pouco mais interessante do que a gente está passando. Então, né, essa perspectiva também de entender que é um processo que a cada dia vai melhorando, ajuda bastante, né? Perfeito. Larissa, fique à vontade. Se complementando então o que a Marta, né, diz, não tem aleitamento que sempre dure, né? Então as fases elas passam. É importante as mães estarem conectadas consigo, percebendo, né, o que estão sentindo e podendo buscar ajuda em caso de sofrimento. Né? A gente também se conhece a ponto de perceber se o que está sentindo é tolerável, está bem ou se está passando do ponto e está sendo realmente um sofrimento. É a hora de buscar ajuda. Né? Acho que isso é importante. Com certeza. Luana, fique à vontade. Sim. Dizer que é importante, né, você se acolher, você se cuidar, lembrar, sim, né, que é possível viver uma maternidade de forma mais leve, buscando, né, de alguma forma construir uma rede de apoio, que as mulheres consigam se apoiar mais, né, não julgar, e que cada maternidade é única, que você possa viver a sua maternidade possível, né, da melhor forma possível, sem se cobrar tanto, né? Perfeito. Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui. Agradecemos as nossas convidadas, a psicóloga Luana Matos, a coordenadora de saúde mental da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, Marta Fadrique, e a médica psiquiatra Larissa Rios. Muito obrigada pela participação, muito obrigada a você pela audiência. Se você não conseguiu acompanhar o programa desde o início, vá no YouTube da TV Câmara de Porto Alegre e assista na íntegra esta e outras edições do Poa em Debate. Fique ligado nos nossos telejornais e redes sociais para saber mais notícias sobre o Legislativo Municipal. A gente se vê na próxima edição.